É perfeitamente compreensível a percepção de que a mesclagem de diversas crenças pode, em alguns casos, revelar uma busca pela terceirização da culpa e das responsabilidades. De fato, a espiritualidade contemporânea, observada com sua aparente flexibilidade e particularmente no comportamento de algumas mulheres, por vezes se apresenta como um buffet onde se escolhe o que mais convém, sem o compromisso profundo que as doutrinas e religiões tradicionais exigem. Esse fenômeno levanta questões importantes sobre a autenticidade da busca espiritual pela mulher e o perigo de uma espiritualidade preta por ter, moldada às conveniências individuais de cada uma. E é exatamente sobre isso que nós falaremos hoje. Quando observamos a figura feminina que transita fluidamente entre papéis tão distintos da sacerdotisa pagã, a cristã fervorosa, da feminista combativa, a companheira submissa no mau sentido da palavra, da mulher assexual, a predadora, da espírita kardecista ou de matriz africana, a evangélica pentecostal, a incoerência salta muito aos olhos. Essa maleabilidade doutrinária, embora à primeira vista pareça um sinal de mente aberta, na verdade indica uma bússola interna desorientada, que eu chamaria de a fluidez doutrinária da incoerência. A cada troca de chapéu do guarda-roupas parece nos haver uma conveniência situacional. Vejam só, sob o manto do cristianismo, seja ele católico, cristão, ortodoxo, protestante, busca-se um caminho para a remissão da culpa através da fé ou a promessa de bênçãos materiais como recompensa, o que pode desviar o foco da autoanálise profunda e de uma eventual mudança de comportamento que é necessária. Já sob o manto da doutrina feminista, sobretudo em sua interpretação mais radical e fundamentalista, que pessoalmente eu acho horrorosa, ao atribuir a culpa dos infortúnios relacionais unicamente ao patriarcado ou aos homens, desvia-se a autoavaliação sobre a própria contribuição para o fracasso de um relacionamento. Ao vestir o manto do espiritismo, a ideia de que existem débitos de vidas passadas pode ser interpretada como uma justificativa às mazelas atuais, diminuindo a urgência de agir no presente para transformar a própria realidade. Eu enxergo essa oscilação na prática como uma estratégia de autoproteção, onde a pessoa nunca vai se fixar em um conjunto de princípios que a obrigue a confrontar suas falhas de maneira consistente. É mais fácil buscar uma nova verdade que a absolva daquele momento específico do que mergulhar na dor do autoconhecimento e da responsabilidade. É crucial que vocês, mulheres, compreendam que a espiritualidade e a fé não são como peças de vestuário em um closet que vocês pegam e que vestem de acordo com as conveniências. Não são adereços escolhidos para a ocasião, nem capas para se proteger de um dia chuvoso, a rainy day. A fé e a espiritualidade genuínas demandam um compromisso, coerência e uma busca contínua por integralidade e integridade. Elas não são um cardápio onde se seleciona apenas o que agrada, descartando o que exige disciplina ou confronta o ego, sempre o ego, né? Ao contrário, elas são caminhos que, quando trilhados com sinceridade, exigem comportamento e entrega, transformando-as de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa analogia se estende às doutrinas filosóficas também, algumas das quais, muito convenientemente, estão sendo redescobertas e popularizadas, como eu vejo muito o estoicismo, o epicurismo, o existencialismo. A filosofia, gente, não é um par de sapatos que você experimenta e sai usando pela rua porque ele parece agradável e confortável. E essas correntes de pensamento aqui citadas, entre tantas outras, são sistemas robustos, complexos, desenvolvidos ao longo de séculos, que exigem estudo, reflexão e, sobretudo, prática consistente e integrada à vida. A adoção de um preceito estoico, por exemplo, sem compreender o rigor da dicotomia de controle ou a disciplina dos juízos, transforma a filosofia em uma citação motivacional vazia e não em um guia para a sabedoria e a resiliência. Mergulhar em uma filosofia, gente, é calçar um par de sapatos que aperta e que se torna confortável somente após uma jornada intensa de caminhada e de autotransformação.
É inegável que as mulheres alcançaram inúmeras conquistas nos últimos séculos, décadas, desbravando espaços no mercado de trabalho, na política, na educação, na tecnologia e na cultura. A autonomia financeira e social, o acesso à informação e a liberdade de escolha são realidades que antes eram impensáveis. Entretanto, essa mesma transformação trouxe consigo um desafio, a dificuldade que algumas mulheres ainda possuem para lidar com todo esse arcabouço. E em grande parte isso se deve a uma educação que elas próprias recebem e que, em sua maioria, ainda é permeada por vieses machistas, em lares nos quais não apenas os meninos têm educação machista, mas também as próprias meninas da família também recebem uma educação machista. Essa educação, ainda que velada muitas vezes, a gente sabe, ensina a mulher a ser passiva, a depender da aprovação externa e a associar o seu valor à validação masculina, criando um paradoxo entre a liberdade conquistada e as amarras internas de um modelo comportamental antiquado, ultrapassado. O resultado é um conflito entre o que a sociedade espera e as expectativas internas, gerando angústia e uma busca frenética por soluções que preencham esse vazio existencial enorme. Outra grande questão subjacente a essa espiritualidade líquida é a fuga da responsabilidade pessoal. O verdadeiro crescimento espiritual, em sua essência, implica em assumir a autoria de seus próprios atos, reconhecer os erros, buscar a reparação ou a transformação. Compreendam o seguinte: quando a espiritualidade se torna um mecanismo de defesa, um escudo contra a própria sombra, ela perde o seu propósito mais nobre. Em vez de promover a introspecção e a ação transformadora, essa abordagem fragmentada leva não raramente à vitimização, e daí a culpa é do universo, da sociedade, do passado, das encarnações anteriores, do mapa astrológico, da falta de fé quando se deveria ter orado mais intensamente, etc. E isso tudo sem contar que abordagens fragmentadas também levam à passividade diante dos desafios. A busca por um salvador externo, seja ele uma doutrina, uma promessa ou uma justificação, impede a mulher de se tornar uma agente ativa da sua própria mudança. E isso, aliás, também se aplica aos homens, é bom que se diga. Tal comportamento, gente, encontra um respaldo importante em conceitos da psicanálise freudiana, especialmente no que tange ao que Freud denominou de mal-estar da civilização. Freud argumentava que o ser humano, ao viver em sociedade, experimenta um constante desconforto e um conflito entre os seus impulsos indistintos e as exigências da cultura, ou seja, impulsos indistintos e exigências culturais. Em busca de alívio para esse mal-estar inerente, e mais especificamente no contexto das mulheres, objeto dessa discussão de hoje, há uma incessante busca por formas de aliviar o desconforto e justificar os infortúnios. A criação de narrativas elaboradas, a adesão a ideologias ou teoremas complexos, ou a busca por preceitos religiosos convenientes, como eu já disse, são estratégias inconscientes para terceirizar a culpa e a responsabilidade. E, nesse sentido, a espiritualidade prêt-à-porter serve como um refúgio psicológico, permitindo que a pessoa mantenha uma ilusão de controle e coerência enquanto evita o confronto doloroso com suas próprias falhas e a necessidade de assumir a responsabilidade plena por suas escolhas e os seus destinos. E quando o excesso de informação e de exposição nos novos tempos? Como é que a gente vê isso tudo? Eu entendo da seguinte forma: diante de uma era marcada pelo excesso de informação e pela necessidade compulsiva de exposição de tudo, potencializada pelas redes sociais, muitas dessas mulheres se tornam vítimas de um furacão que as dispersa e as confunde permanentemente. A avalanche de verdades instantâneas, de gurus, coaches digitais prometendo soluções rápidas para a felicidade, esquecendo-se de que são paliativas, a medicação massiva induzida pela indústria farmacêutica e a pressão constante para exibir uma vida perfeita e espiritualizada no ambiente virtual fragmentam ainda mais a busca por sentido.
Nesse turbilhão, a capacidade de discernimento é ofuscada e a pessoa, ao invés de encontrar um porto seguro em sua espiritualidade, é jogada de um lado para o outro por modismos e expectativas externas, perdendo a conexão com a sua própria essência. Pessoal, essas contradições são flagrantes e revelam um profundo conflito interno que muitas mulheres enfrentam ainda hoje. Não faz sentido dizer-se católica e apoiar o aborto, uma prática condenada pela doutrina da igreja, ou dizer-se evangélica e logo após deixar o culto na noite de Ano Novo, levar oferenda e Iemanjá na praia. Da mesma forma, dizer-se independente, bradar aos quatro ventos que os homens são desnecessários, como eu já escutei muitas vezes, e até mesmo descartáveis, mas, no entanto, sentir-se solitária e melancólica à noite, expondo uma fratura entre a persona pública e a realidade emocional, é algo muito sério. Essa incongruência não é apenas um sinal de confusão, mas também um grito silencioso de uma alma que está em busca de um alívio verdadeiro para suas dores e uma justificação para suas escolhas, por mais antagônicas que pareçam. E tudo isso inevitavelmente afeta a constituição de relacionamentos sólidos e não casuais. E por que isso acontece? Ora, se a mulher não consegue se solidificar internamente e insiste em viver uma espiritualidade, uma filosofia de vida fragmentadas e descompromissadas, essa instabilidade se reflete diretamente em suas interações afetivas, porque ela mesma não está levando-se a sério. A busca incessante por justificativas e a terceirização da culpa impedem o amadurecimento necessário para a construção de laços baseados em responsabilidade mútua, comunicação honesta e vulnerabilidade saudável, saber dar-se e entregar-se a outra pessoa. Relacionamentos demandam um eu íntegro e que se responsabilize por suas ações e emoções. Quando essa integridade falta, a pessoa pode projetar suas inseguranças no parceiro, fugir do compromisso ou buscar relacionamentos superficiais que não exijam o mergulho em sua própria complexidade, sabotando literalmente assim a possibilidade de construir uma parceria duradoura e significativa. E agora, então, finalizando, a ausência de uma base sólida de princípios resulta em uma espiritualidade sem raízes. Acredito eu que está bem óbvio já. Sem um compromisso genuíno com os valores e a disciplina de uma tradição ou com uma filosofia de vida coerente, as mulheres permanecem em um estado de perpétua busca, mas raramente encontrando a lanterna dos afogados. A profundidade da transformação é substituída pela superficialidade da experimentação. Para diferenciar uma busca espiritual genuína de um comportamento de fuga e justificação, é fundamental observar a coerência entre o discurso e a prática. A autenticidade se manifesta na capacidade de autoanálise, na aceitação da responsabilidade pessoal pelos desafios e erros e na disposição para o autoaprimoramento contínuo, mesmo quando isso implica em desconforto ou renúncias. Crescer e amadurecer são coisas que doem mesmo, a gente sabe. Uma espiritualidade verdadeira, seja qual for sua vertente, lhes inspira a ação transformadora, a empatia, a integridade e não serve como um pretexto qualquer para a estagnação ou a vitimização. Ela incita e excita vocês todas a vestirem a complexidade da condição humana, com todas as suas contradições e a caminharem em direção às suas versões mais íntegras e indestrutíveis.